Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço de partilha de conhecimento. Sintam-se todos muito acolhidos em nosso meio, todos os nossos colegas com quem partilhamos o semestre, os nossos professores, e de maneira muito especial aqueles que conosco vão partilhar também, os nossos convidados. Este momento, Pensar no Brasil e Educação, Olhares sobre Álvaro Vieira Pinto, é um evento protagonizado pelos estudantes do programa de pós-graduação em Educação da PUC do Rio Grande do Sul. Nós fomos desafiados na disciplina Tecnologia e Educação em Álvaro Vieira Pinto a propor algumas reflexões sobre as ideias e as concepções deste filósofo brasileiro. Neste seminário, para além dos estudos, nós tivemos a oportunidade de conhecer, aprofundar, discutir e contextualizar muitos temas educativos a partir das obras de Vieira Pinto. Tudo isso com um grande time de professores que pensaram essa disciplina para o nosso programa de pós-graduação. Gostaria de convidar a tomar a palavra os nossos mestres, de maneira especial a professora Edla Egert e a professora Lúcia Girafa, as professoras titulares dessa disciplina, como também os professores convidados, o professor Rodrigo Gonçato, o professor Luiz Merkle e o professor Christian Cipriani. Boa tarde, um prazer estar aqui e dizer, como o Leandro também já apresentou, esse é um seminário que a Lúcia e eu planejamos e convidamos os professores da PUC do Paraná, professor Rodrigo Gonzato, da Federal Tecnológica do Paraná, professor Merkle, chamam de Merkle, né? Luiz Merkle, e também o professor da Univel, que é o Christian Cipriani, que é egresso do nosso programa. Então, é um prazer estar aqui com todo esse grupo e aprendendo, então, esse exercício coletivo de compartilhar as experiências de leitura como fechamento da disciplina. Lúcia, vou passar para ti para dar boas-vindas. Boa tarde a todos e todas, um prazer imenso ter vocês aqui. Essa iniciativa foi possível graças a essa construção coletiva e hoje vocês recebem aqui o resultado desse conjunto de interações e reflexões. Agradecemos muito a presença de todos e já passo a palavra para a Evelyn e o Adriano dar início ao nosso trabalho. Que aproveitem muito. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Evelyn. Boa tarde, sou Adriano. E convidamos vocês a se maravilharem, então, nessa tarde, com Álvaro Vieira Pinto, que foi um intelectual, um filósofo e um tradutor brasileiro. Ele nasceu, então, no ano de 1909, no estado do Rio de Janeiro, e ele iniciou, então, seus estudos no Colégio Santo Inácio, que também fica no mesmo estado. Quando ele terminou o colégio, ele ficou um ano disponível, mas não quer dizer que ele ficou parado, né? Ele não pôde entrar na faculdade, porque ele era muito jovem, mas então ele decidiu continuar estudando, porque ele queria muito entrar na medicina. Aí, quando ele foi aprovado no concurso vestibular, então, para a Faculdade Nacional de Filosofia, mesmo sem ter realizado nenhum curso preparatório, ele conseguiu entrar. E nesse meio tempo, então, ele também começou a dar aulas de filosofia num colégio de freiras. E, apesar disso, ele ia fazendo, então, os seus estudos aos poucos, né? Porque ele também precisava trabalhar ao mesmo tempo que ele estudava. E ele se formou, então, em 1932, e ele tentou clinicar em Aparecida, em São Paulo. Só que ele não teve, assim, muito sucesso. Então, ele voltou para o Rio de Janeiro e um amigo dele, então, apresentou um médico muito conhecido, que é o Miguel Osório de Almeida, que é um professor que é um médico muito renomado, graças à sua pesquisa no câncer. E esse médico auxiliou muito, então, o Álvaro Vieira Pinto na carreira,
como médico. Mas só que o Álvaro Vieira não tinha tanto interesse nisso, ele ficou ali trabalhando 16 anos, mas a sua sede mesmo era de saber outras descobertas, né? E as descobertas do laboratório, como elas eram demoradas e incertas, elas não atraíam mais tanto ele. Então, a sua inclinação estava bem para o lado filosófico mesmo, e aí ele começa a dar, então, aula na faculdade de filosofia, que ele iniciou mesmo em 1940, lecionando. E aí ele começou inicialmente dando as disciplinas de lógica matemático e posteriormente, então, ele foi nomeado professor adjunto. E embora ele não tenha cursado filosofia, como hoje, que a gente entende como ensino superior, ele estudava muito em livros, e isso fez também com que ele se aprofundasse tanto nessa disciplina. E depois, então, de vários anos, né, lecionando nessa faculdade, ele foi para a França, e lá ele ficou estudando mais, e acabou, então, que a sua tese, então, virou uma conferência, e ela foi muito discutida e muito comentada. E então, começa, então, a vida do nosso querido filósofo Álvaro Vieira Pinto. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês e é um prazer também compartilhar um pouco disso que a gente aprendeu, né? A minha orientadora sempre fala que quando a gente cursa uma disciplina, a gente faz uma degustação, que eu acho que foi o que a gente fez durante esse semestre. Eu não tinha tido nenhum contato direto com a obra do professor Vieira Pinto. Vim descobrir, na verdade, que eu tinha estudado autores que trabalhavam a partir dele depois dessa disciplina. E como, continuando aí um pouco dessa situação que Evelyn já apresentou para vocês, nesse primeiro momento de conhecer quem foi, o que ele fez, como era que ele vivia, para a gente poder explorar melhor as ideias dele dentro desse universo filosófico. Então, ele, na década de 60, ele teve um papel muito atuante na questão de mobilização político-social, né? Tanto publicando livros, dando conferências, como professor, ele tinha uma atuação muito forte, e isso fez com que ele acabasse sendo exilado, né? Com o golpe de 64, ele vai se exilar, ele vai para a Iugoslávia, ele fica na Iugoslávia lá um tempo. Depois ele é convidado por Paulo Freire para ir para o Chile, ele vai para o Chile, e lá ele começa a trabalhar num órgão que era da Unesco, e começa a produzir, começa a pesquisar, voltando para o Brasil, ainda durante a ditadura militar. Ele volta para o Brasil em 68, quando a gente está começando aquele período mais sombrio do AI-5, e vai terminar os anos de vida dele no Rio de Janeiro, de forma mais discreta, mas sempre produzindo. E no livro de Paulo Freire, que trabalha com a questão da consciência, que ele explora um pouco, ele vai fazer referência a Álvaro Vieira Pinto, e vai dizer que, para esse aprofundamento do tema da consciência crítica, da consciência ingênua, ele recomenda essa leitura dos textos do professor Álvaro Vieira, que ele chama de mestre, né? Então, aí a gente vai colocar para vocês rapidinho só algumas obras, só para situar um pouco dessa produção dele, que foi uma produção grande. Ele era, como vocês viram, ele foi inicialmente autodidata, né? Ele foi professor de filosofia inicialmente sem ter feito um curso de filosofia, como o Evelyn falou. Ele falava 8 idiomas, e desses idiomas que ele falava, só o grego foi que ele teve professor, o latim que ele estudou na escola lá dos jesuítas, digamos, no que seria o ensino médio, mas ele falava francês, inglês, alemão, russo, italiano, e ainda disse, numa entrevista que ele deu para o professor Demerval Saviani, que tinha aprendido um pouco de servo-croata do período do exílio, só para poder ler os jornais e ficar atualizado
das notícias que estavam acontecendo na Iugoslávia e no mundo. E aí, Evelyn, fala um pouquinho dessas primeiras obras dele. Então, algumas obras dele, né, que são bem conhecidas, são a Ideologia e o Desenvolvimento Nacional, Consciência e Realidade Nacional, Porque os Ricos Não Fazem Greve, né? Esse, na verdade, é um pequeno livrinho, assim, de bolso, e ele trata bem o conceito de trabalho e de trabalhador. Então, ele responde bem as questões, assim, quem são os ricos e por que eles não trabalham, né? E, consequentemente, não fazem greve. E ele faz parte, então, de uma coleção de cadernos do povo brasileiro. Outras obras dele são muito também importantes, são a questão da universidade, que é um livro também de educação, que analisa a universidade brasileira e, consequentemente, as lutas estudantil, e o pensamento crítico em demografia, que é uma obra, então, escrita no Chile, e publicada em espanhol, que ele também falava super bem espanhol, né? E teve uma recepção super positiva em diversos países da América Latina, mas apesar disso, infelizmente, ela nunca foi publicada no Brasil. Outra obra dele também, a gente selecionou mais ou menos essas obras porque elas representam um pouco de cada tema que ele abordou e de cada tema que ele estudou, e foram alguns dos textos também que a gente trabalhou durante o semestre, né? Essa Ciência e Existência, ele vai conversar um pouco sobre a questão do trabalho científico e aspectos existenciais, filosóficos, tentando identificar essa contribuição da ciência no Brasil para que ele pudesse se tornar um país desenvolvido, como a ciência poderia contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Ele também lança 7 lições sobre a educação de adultos, né, que foi o último livro dele publicado em vida. É uma obra que reúne um pouco as aulas ministradas dele no Chile. É um texto super interessante, fala sobre conceito de educação, finalidades da educação. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de mudança do ensino médio, dessa reforma, é bom visitar, conhecer essa perspectiva de Álvaro Vieira Pinto, essa reflexão que ele faz sobre o que é educação e qual é a sua finalidade, e depois ele entra na questão dos jovens e adultos. O conceito de tecnologia, que vai ser publicado já depois dele ter falecido, e Sociologia dos Países Subdesenvolvidos também, que é um livro publicado, organizado pelo professor José Ernesto Favre, que descobriu Álvaro Vieira Pinto, defendeu uma tese sobre ele, a tese de doutorado dele sobre ele, e depois ele aí vai organiza esse material inédito que ele vai encontrar. Mais ou menos era esse situar histórico que a gente queria fazer, não é, Evelyn? Isso, e dizer também que o Álvaro Vieira Pinto, né, assim como o Paulo Freire menciona, né, no seu livro, foi um verdadeiro e continua sendo mestre da educação, né, porque ele abriu e continua abrindo caminhos para uma reflexão sobre o que é ensinar e o que é aprender, sobre a relação, então, desse educador e desse educando, e sobre esses conceitos, então, de educação, de alfabetização, de educação para adultos, né, dessa concepção ingênua ou crítica na educação. E as suas ideias, elas são muito pertinentes ainda hoje e merecem, sim, ser debatidas. Isso. A gente queria finalizar essa nossa participação enfatizando exatamente isso, né, de como o texto de um filósofo, o texto de uma pessoa que produziu, que pensou, que refletiu, são textos atemporais, né? Eles nos ajudam a compreender vários aspectos como os que a Evelyn falou, da sociedade, da humanidade, e por isso a gente acha pertinente e gostou tanto de ter tido esse primeiro contato. Então, continuando aí essa conversa, né, aprofundando, fazendo uma primeira aproximação entre as ideias de Álvaro Vieira Pinto e de Paulo Freire, nós chamamos a nossa colega Eliandra, que vai dar continuidade. Boa tarde, sejam bem-vindos.
Então, eu vou falar um pouquinho sobre, eu vou tentar aproximar, né, então, as ideias, né, do desenvolvimento nacional pensados por Álvaro Vieira Pinto e por Paulo Freire, né. E no significado da educação para o desenvolvimento, na obra Consciência e Realidade Nacional, em 1960, então, Álvaro nos explica que a educação é uma questão histórica e ligada ao desenvolvimento do ser humano, né, observando que ela se dá em todos os momentos em que refletimos sobre a vida. Dessa forma, Álvaro Vieira Pinto tem um entendimento de que a educação é processual. Assim, coloca que educar não é transmitir conteúdos particulares de conhecimentos, reduzir o ensino a determinadas matérias, nem restringir o saber exclusivamente a assuntos de natureza técnica, né? Coloca que é mais do que isso, é despertar no educando uma consciência de sua constante relação a um país que precisa do seu trabalho pessoal para modificar o seu atraso e que o seu saber deve contribuir para o empenho coletivo de transformação da realidade. É necessário uma educação do ser humano com o ser humano, sempre horizontalmente. Com esse entendimento, a educação para o desenvolvimento nacional deve ser popular, ou seja, voltada para as massas, que pelo seu processo de conscientização valorize os conhecimentos do povo e sua cultura, formando assim a consciência crítica, né, que por essência é aquela que tem clara consciência dos fatores e condições que a determinam. Nessa direção também está o pensamento do Paulo Freire, né, apontando que a educação crítica, como educação, né, ela possibilita ao homem a discussão corajosa de sua problemática, né, de sua inserção nessa problemática, que o advertisse dos perigos do seu tempo, né, para que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição do seu próprio eu, submetido às prescrições alheias. Então, pessoal, tanto Freire como Álvaro Vieira Pinto têm o entendimento que a educação não cabe o papel de alavanca da revolução, né? E nas palavras, então, do Vieira Pinto, a educação não procede ao desenvolvimento, mas é coetânea a ele. Sendo assim, a finalidade da educação tem de ser nacional em sua significação e deve transformar o país subdesenvolvido em um país em desenvolvimento. Ambos, Freire e Álvaro Vieira Pinto, entendem que para isso o conhecimento deve partir do povo, para implementar a mudança social. E, nesse sentido, a educação preconizada por ambos dialoga também com os princípios feministas, que é despertar um novo modo de pensar e existir no mundo, com igualdade entre gêneros, raças e classes. Então, pessoal, eu chamo o meu colega Andrews, que vai dar sequência nesse pensamento da educação em Álvaro Vieira Pinto e Paulo Freire. Olá, pessoal, boa tarde. Então, dando sequência, né, no que a colega Eliandra colocou, vamos explorar um pouquinho mais o conceito de educação, né, que tem bastante semelhança entre o conceito em Álvaro Vieira Pinto e Paulo Freire, né? Vamos dar uma explorada sobre o que eles entendem, né, e as implicações que isso gera para a gente pensar uma educação para a liberdade, né? Bom, o conceito de educação para Álvaro Vieira Pinto, né, pode ser colocado como o processo pelo qual a sociedade forma seus membros à sua imagem e em função de seus interesses. Ou seja, é um processo que visa uma formação e uma transformação dos sujeitos em função de um projeto. Esse projeto pode ser um projeto de liberdade, né, um projeto de transformação da sociedade, ou um projeto de manutenção da ordem da desigualdade existente atualmente. A educação, então, ela revela-se como um processo de formação e transformação da pessoa, uma mudança da condição humana. Ou seja, através da educação, podem se abrir novos modos de ser e habitar o mundo, e coabitar junto com os nossos concidadãos, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, revela-se como um processo histórico, né, de criação para a sociedade, pois é uma formação dos sujeitos para compor a sociedade, para compor o coletivo,
ao mesmo tempo em que é um processo de recriação da própria sociedade, porque na medida em que os sujeitos individualmente, né, são transformados, a sociedade passa a ser transformada também, pode passar a ser transformada também. Então, podemos identificar, né, que existem dois aspectos importantes que pertencem à educação que deve ser compreendido dialeticamente. O primeiro está relacionado à própria história individual de cada sujeito, ou seja, a formação que cada um de nós recebeu e recebe e que transforma, né, diariamente os nossos modos de ser, né, nos transformando e nos modificando ao longo do tempo. Já o segundo relaciona-se à vivência atual vivenciada pela comunidade, ou seja, aquilo que atualmente a comunidade, a nação, é em função da formação que cada um de nós recebeu atualmente. Nesse sentido, nós podemos pensar que a educação ela é sempre coletiva e está em constante transformação, porque é esse processo constante de transformação, recriação e produção de novos modos de ser e viver. Mas o que ela transforma, né? O que significa esse processo de transformação? Nós podemos dizer, né, que ela transforma e possibilita a passagem de dois estados de consciência. Ou ela afirma a manutenção de um estado de consciência reprodutor das condições da sociedade, que configura uma consciência ingênua, ou ela efetua a passagem da consciência ingênua para uma consciência capaz de transformar a realidade, que é a consciência crítica. Mas o que seria a consciência ingênua? A consciência ingênua é uma condição de inconsciência dos fatores e condições que a determinam. Ou seja, é a incapacidade de perceber o porquê de pensarmos da forma como pensamos, de agir da forma como agimos, de como nós temos o nosso comportamento determinado, quais são os fatores que condicionam isso. É uma forma de consciência, portanto, levada pela opinião, por aquilo que eu percebo, que eu ouço dos outros falando, da experiência subjetiva. Ela é desconectada do processo histórico, né, do processo dialético que compõe esses comportamentos e esses modos de ser. Ela se contrapõe, a consciência ingênua, à consciência crítica, uma vez que a consciência crítica é o seu oposto para Álvaro Vieira Pinto, porque ela é justamente a compreensão das determinações históricas e do processo dialético que compõe isso. Então, a consciência crítica é capaz de olhar para si mesma, se situar no mundo, se situar frente aos outros indivíduos e perceber por que a estrutura social está daquela maneira. Fazendo isso, ela se torna capaz de pensar em novos modos de ser, novos modos possíveis de ser e ser capaz de transformar o mundo dessa forma. Mas cabe lembrar, né, que essa passagem da consciência ingênua para a consciência crítica, ela nunca é absoluta, porque nós podemos nos tornar criticamente conscientes em determinados aspectos, mas ainda assim podemos ter a presença da consciência ingênua em função de outros aspectos, né? Então, ela nunca é uma passagem absoluta, né? Esse processo de transformação nunca é completamente, não é integral nos sujeitos, né? Uma coisa que é importante frisar, e que se dá tanto para Álvaro Vieira Pinto quanto para Paulo Freire, que é a possibilidade do trânsito, né, entre esses dois modos de ser, né, entre a consciência ingênua e a consciência crítica. Só que o interessante é como esse trânsito se dá e o que é preciso para que esse trânsito ocorra. Para eles, né, não basta simplesmente a atuação de um professor, de uma escola, de um projeto pedagógico. É preciso que, primeiro, haja o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento material, porque somente quando os sujeitos se libertam, né, das amarras, né, da urgência da vida biológica, né, da necessidade de lutar por comida, por segurança, todos esses aspectos que se impõem para a vida, é que ele se abre para a possibilidade de pensar e refletir sobre a sua situação e modos de pensar a sua situação. Somente quando isso ocorre é que pode entrar, então, o segundo passo, que é o passo daí de pensar, né, um trabalho educativo crítico, dialógico, democrático,
em que se desenvolva, né, a capacidade de pensar, deliberar, decidir e fazer opções conscientes de ação. Então, aí está dado, né, o desafio, né, de pôr em prática uma educação capaz de produzir consciência crítica. Ele é um desafio que depende de mudanças no âmbito macro para que as mudanças no âmbito micro possam ser efetivas, né, e produzir esse trânsito da consciência ingênua para a consciência crítica. Bom, rapidamente é isso, uma pincelada, né, sobre a questão. Agora eu convido a minha colega Iris, ela vai explorar outros aspectos do pensamento do Álvaro Vieira Pinto. Obrigada, Andrews. Boa tarde, colegas, visitantes. Nessa dimensão das pinceladas, né, Andrews, é importante a gente trazer como ideias também de Álvaro Vieira Pinto para a gente aprofundar esses olhares, né, a concepção de ser humano, né, deste ser homem, deste ser mulher, e a produção da sua existência pelo trabalho, né, e como o Álvaro Vieira Pinto entende isso. Então, para esse importante filósofo que nos dedicamos o semestre, o ser humano, esse ser mulher, esse ser homem, são produtores de si, né, de si próprios. Então, para o Álvaro Vieira Pinto, a existência humana ela se distingue dos demais seres vivos por ser única, ser a única que produz, então, a si própria. É, portanto, uma atividade exclusiva e também fundante, né, do ser humano. E por essas razões acaba se encontrando em um processo de permanente construção, aquilo que o Freire vai tratar muito bem como um processo inacabado, né? Estamos em permanente construção e transformação, e que ocorre por meios sociais. É interessante dizer que, ao produzir-se no mundo, né, e o Álvaro Vieira vai se debruçar sobre isso, precisa transformar materialmente a sua realidade na qual ele está inserido, né, homens e mulheres, e em decorrência dessa atuação no mundo, esse ser homem e essa mulher, eles vão se constituindo como um ser racional e vão manifestando as suas particularidades, né? Acho interessante a gente destacar algumas dessas particularidades, tanto a dimensão de que esse ser humano, ele progride em suas ações, e é com isso que acaba desenvolvendo a sua capacidade inventiva e criadora, vai desenvolvendo o seu potencial de pensamento e, com isso, se abrindo para esse transcender da sua realidade, né? Então, ir além, ser mais, e desenvolve com isso a sua capacidade de atribuir finalidade, né? Aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, e com isso, então, atingir a autoconsciência, um pouco deste caminho que o Andrews vinha trilhando, né? E também, um último elemento desse processo, que é expressar a sua liberdade, porque é neste momento, então, que esse ser mulher, ser homem, ser humano, no qual vai assumindo, então, a sua responsabilidade pelos seus atos, pois começa a saber que faz e que pode querer fazer o que faz. Então, estes elementos, né, que vão constituindo essa racionalidade, esse ser mais, este ser que é porque o produz, né? Então, o Álvaro Vieira Pinto, ele vai trazer uma compreensão sobre a produção da existência do ser humano, e que essa produção necessariamente vai passar, então, pela compreensão da categoria do trabalho. Para o Álvaro Vieira Pinto, essa dimensão ela é reveladora da dupla forma em que o ser humano produz o seu ser, quando age sobre a realidade, transformando-a para transformar a si mesmo, né? Então, essa dupla mão, esse movimento duplo, né? Essa forma dupla de se movimentar e de se transformar. E aí, nesse sentido, ele vai compreender que o trabalho é a produção da existência. Isso significa que a humanidade produz a sua existência a partir da sua capacidade evolutiva de agir sobre a natureza, essa construção dessa consciência que o Andrews nos mencionava, né? Manifestando, então, o seu potencial de ideias e de criatividade e de transformação do mundo para si e com os outros, né? Então, a dimensão coletiva. E aí, por isso, a gente pode dizer que a humanidade ela não está no mundo, mas está com ele, na busca de aperfeiçoamento, de melhorar a sua existência, e isso para o Álvaro Vieira Pinto se dá pelo trabalho. É importante que esse processo, para o Álvaro Vieira Pinto, vai ter duas distorções, né? Uma é o ponto de vista da humanização, né? Essa transformação pelo trabalho que humaniza com a consciência. Ou um processo de desumanização, que para o Álvaro Vieira Pinto vai depender muito do lugar
na escala da produção dessa existência, né? E dos condicionamentos sociais também que a gente está submetido. Então, quando ele vem atuar sobre, quando a gente, né, os seres humanos vêm atuar sobre a sua realidade. Então, a existência, ela está ligada à produção do mundo material, do qual fazemos e produzimos a nós mesmos, né? Então, essa dimensão da desumanização para o Álvaro Vieira Pinto também vai estar conectada com esse papel de sujeito no processo produtivo, que para o Álvaro Vieira Pinto humaniza, e que, do contrário, vai desumanizar, né? Porque aquela pessoa que não é protagonista, que está no papel de objeto, ela vai se desumanizando porque ela não define a finalidade da sua ação, e ela não tem acesso aos resultados, né? A totalidade do seu processo, né? Então, essa conexão, essa possibilidade de pensar o papel do sujeito está muito também vinculada a uma compreensão do Paulo Freire, do Álvaro Vieira Pinto, dessa ideia do trabalho alienado, né? Então, que também conecta a dimensão da humanização ou a desumanização. E, por fim, acho interessante, a partir da ideia de ir para a educação, é de que essas análises e compreensões, ou seja, esses olhares que o Álvaro Vieira Pinto traz para nós, eles podem estar contribuindo na produção de uma concepção de educação, que para o Álvaro Vieira Pinto estava muito sustentada a partir de uma ideologia do desenvolvimento nacional, e que tem como finalidade, nos seus textos, nos seus desenvolvimentos de teoria, a liberdade das massas, né? A dimensão da promoção de uma emancipação, que seria para uma nação e para o seu povo oprimido, numa condição de subdesenvolvimento, que é o caso brasileiro, né? Então, a importância do Álvaro Vieira Pinto para pensar uma educação e pensar um Brasil, né, que transcenda a condição de subdesenvolvimento. Acho que são dimensões importantes que contribuem para nós. E acho que a Ana agora pode nos dar mais elementos para aprofundar. Bom, boa tarde. Então, dando sequência, né, vou falar um pouquinho, abordar a amanualidade, é uma teoria do Álvaro Vieira Pinto, né, que vai tratar da relação entre consciência e a realidade do ser humano em si e dos objetos que estão no seu entorno, que estão disponíveis para ele, que estão à mão, para manusear mesmo. E o ato de manusear vai se referir, assim, à percepção sensível que o ser humano tem do mundo, seja com o corpo ou com o pensamento, né? Essa questão de consciência. E está relacionado mesmo com a ideia de preensão, de agarrar, porque o ser humano ele vai ser ativo na sua realidade, né? Dá para dar sequência, dá para relacionar com as falas tanto da Iris quanto do Andrews, assim. E para o Álvaro Vieira Pinto, a manualidade, ela, com que se apresenta para nós, os entes circundantes, que ele diz, né? E ele entende por entes os objetos, são preexistentes, a manualidade vai ser preexistente à ação, né? Porque tem a relação entre a pessoa e o seu entorno, para entender o homem, né? O ser humano, a gente precisa compreender o que envolve esse humano, né? O modo de ser do existente humano vai se definir pelas ações que ele tem em relação aos artefatos ao seu redor, os objetos, né? Ao seu redor, no seu entorno. Porque a gente está sempre em construção de nós mesmos, e essa relação com os objetos é um processo do nosso desenvolvimento. E aí a gente vai elaborando a nossa existência através ou por meio do trabalho em si, para transformar a nossa realidade, a realidade do nosso entorno, a nossa manualidade, né? De acordo com o que a gente vai produzindo, de acordo com o nosso trabalho. E Álvaro Vieira Pinto, num dos seus escritos, ele traz o exemplo, por exemplo, do martelo, que, antes de mais nada, ele é a ação de martelar, né? Mas o que é característico daquele utensílio? Ele é de martelar. A manualidade que vai significar, ele vai estar à mão, quando ele é algo que pode me servir, ele vai se converter em um utensílio, né? E quando ele está em uso, a manualidade vai dizer respeito à pessoa e ao artefato em ação, né? E quando a gente está quando a atitude frente ao objeto requisita reflexão sobre as características e as substâncias do objeto,
a gente, enquanto sujeito, enquanto ser humano, vai se ver como distinto do objeto, né? E daí a gente vai ter uma outra relação, que Álvaro Vieira Pinto denominava como estar ao alcance da mão, ao alcance da mão. A manualidade, ela vai ser caracterizada pelo Álvaro Vieira Pinto não apenas pela forma da relação do homem com os objetos ao seu entorno, o estar à mão ou estar ao alcance da mão, mas vai incluir também o trabalho, a produção de artefatos, que é aquilo que a Isis trazia agora, falando sobre o trabalho. O trabalho vai ser a ação que vai modificar e transformar a realidade. É a instrumentalização dos objetos e a transformação dos recursos para a ação em si do ser humano no mundo, né? Para dar continuidade, então, eu chamo o Sabino, passo a palavra para o Sabino, que eu sei que ele vai trazer alguns exemplos aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colega. Obrigado, Ana. Dando continuidade da explicação, eu começo por agradecer vocês por estarem conosco aqui, finalizando uma disciplina importante para as reflexões, né, das nossas vivências ou convivências enquanto cidadãos ou enquanto acadêmicos. Eu vou começando a minha explicação levando em consideração o que o colega Adriano já tinha dito. Foi a primeira vez tendo contato com obras do Álvaro Vieira Pinto, muito embora tenha sido lido também Paulo Freire, né? Mas primeira vez tendo contato com a obra do Álvaro Vieira Pinto, e foi produtivo nessa disciplina. Então, lendo os escritos do Álvaro Vieira Pinto, né, durante um semestre, nos remete ou abre aquela possibilidade da compreensão da minha própria experiências que eu tive enquanto acadêmico ou enquanto cidadão, no que diz respeito às técnicas da manualidade. Ou seja, como o colega Ana também já tinha dito, a manualidade nos remete à produção de artefatos à mão, que servem, na verdade, ou que nos possibilitam ou nos auxiliam nos nossos afazeres diários. Então, Álvaro Vieira Pinto nos faz refletir também no que diz respeito às tecnologias, de que as tecnologias digitais não são somente, ou seja, as tecnologias não são somente os equipamentos digitais, neste caso, mas os artefatos produzidos através das técnicas da manualidade nos servem como as tecnologias no mundo de hoje, assim como nas nossas vivências. Então, a minha experiência em relação à economia criativa, como sendo, eu posso dizer hoje que eu sou produto da manualidade e produto da economia criativa, neste caso, levando o contexto histórico e social que eu vim. Eu sou de um país chamado Guiné-Bissau, um país da costa ocidental da África, um país ex-colônia de Portugal, no qual se percebe a importância da manualidade nas produções das técnicas ou das suas técnicas na produção de bens de consumo de primeira necessidade, nas quais as próprias técnicas da manualidade servem para a criação de economia criativa de muitas mulheres. Hoje posso dizer que eu sou o produto da manualidade sem ter tido o conhecimento dos esboços que Álvaro Vieira Pinto fez sobre a manualidade, ou seja, os escritos que Álvaro Vieira fez sobre a manualidade. Então, hoje eu posso dizer que sou produto da manualidade. A minha família, assim como muitas famílias brasileiras, vivem das técnicas da manualidade. Então, as reflexões que eu quero trazer aqui, como pensar a importância da manualidade, hoje das técnicas da manualidade para a produção da economia criativa de muitas mulheres em África ou aqui no Brasil. Neste caso, a manualidade é uma das possibilidades para desenvolvimento de muitas comunidades no Brasil e nos outros partes do mundo, principalmente lugares periféricos, no quais muitas mulheres sobrevivem ou ajudam na sobrevivência das suas filhas, seus filhos, e conseguem garantir uma educação escolar de seus filhos. Eu conheço muitos estudantes que aqui no Brasil e em Portugal, estudantes africanos de diferentes países, que as suas situações econômicas passam pela manutenção da manualidade, ou seja, são pessoas que vieram da família no qual a manualidade é uma das formas da criação da própria economia de subsistência das suas famílias. Então, para sustentar seus cursos aqui no Brasil e nos outros países,
têm que receber o valor monetário das técnicas ou que foram angariadas através das técnicas da manualidade. Quando eu consegui a bolsa para vir estudar no Brasil, o meu primeiro notebook foi comprado com o dinheiro da manualidade. Então, a minha reflexão é que como é que podemos inserir as técnicas da manualidade hoje, né, que é utilizado por várias pessoas na produção de artefatos, no artesanato, como é que podemos inserir essas produções na economia do mercado, possibilitando ainda um horizonte maior na angariação de renda dessas pessoas. Então, acredito que os esboços do Álvaro Vieira Pinto, referente às técnicas da manualidade, nos possibilitam compreender que, dependendo do contexto histórico e social, é muito importante a própria utilização das técnicas da manualidade para a produção de bens de consumo. Neste caso, essas discussões nos remetem a pensar qual forma, ou qual é a contribuição enquanto acadêmicos, enquanto cidadãos, podemos desencadear para a inclusão dessa produção de artesanato, de artefatos em termos artesanais no mercado, para possibilitar a criação de renda dessas mulheres, que conseguem sustentar suas famílias através da produção das técnicas da manualidade, ou seja, desses artefatos que são produzidos através da manualidade, que conseguem manter seus filhos nas universidades através das rendas conseguidas através da manualidade. Então, essas discussões são importantes, né? Principalmente durante o semestre, e as produções em conjuntas também possibilitaram as compreensões em relação à importância da manualidade no contexto brasileiro, assim como levando em consideração a minha própria existência e levando em consideração do país onde eu vim, um país pouco industrial, um país que, na produção de vários alimentos, as técnicas da manualidade são utilizadas primordialmente. As mulheres produzem não utilizando máquinas sofisticadas. Então, levando em consideração essas experiências, não temos como negar de que a manualidade não remete à tecnologia ou não remete à própria economia criativa. Então, passo a palavra agora para a colega Lúcia para dar a continuidade da explicação das suas experiências em relação aos textos da Álvaro Vieira Pinto. Obrigado. Olá, boa tarde. Então, o contexto que eu trago é um contexto de escola, né, como professora de pensamento computacional, e como eu ensinei aos meus alunos o algoritmo, né, para as crianças, no caso. E então, assim, se puder apresentar a tela para eu poder mostrar. Então, dentro desse relato, existem 3 fases, né? Existe a fase da utilização de um robô para ensino a crianças de algoritmo. Existem os algocards, né? Que são ali aquelas setinhas onde os alunos fazem atividades do eu robô na malha no chão. E existe a terceira e a maior ali, que são o ensino de algoritmo com as crianças na utilização com os copos, né? A primeira delas, a utilização do robô, né? Esse robô, eu tô aqui com ele, se eu puder mostrar para vocês, né? Ele é uma abelhinha, né? E aqui em cima, ele ensina crianças, conforme esses botãozinhos, ele vai se mexendo para frente, para trás, direita, esquerda, né? E aqui para apagar, para limpar, e aqui para pausar, certo? E ela acende a luzinha, bem fofinho. Geralmente a gente utiliza junto com alguns tapetes pedagógicos, onde os alunos vão apertando nas setinhas, e essas setinhas são os algoritmos, na verdade. E é importante que os alunos compreendam qual é essa sequência de algoritmos, de setinhas, que vai fazer com que esse robô, essa abelhinha, chegue num tesouro ou num propósito. O que eu encontrei, né, durante esse semestre, estudando o Álvaro Vieira Pinto e aprendendo, né, muito mais sobre a teoria, e também foi um momento muito interessante, porque durante o processo de aprendizagem sobre o autor, em conjunto com as aulas que eu estava ministrando, surgiu uma situação muito ímpar, né, que foi a questão com que os alunos, todos eles, até aqueles que tinham dificuldade com os algoritmos e aqueles que não tinham, todos eles conseguiram escrever os seus algoritmos
e realizar os deles e os dos outros com a atividade com um dos copos. E aqueles que também surgiam dificuldade de escrever algoritmo e ler o algoritmo com o robô ou então com as cartinhas dos algocards, conseguiram aprender a escrita do algoritmo com um copo. E juntamente com a aula de Álvaro Vieira Pinto, eu consigo relacionar com a manualidade. Qual que é a diferença do copo, que é uma tecnologia, assim como o robô é uma tecnologia e as cartas também é uma tecnologia. A diferença é que esse copo, ele é utilizado diariamente por esses alunos. Ele está a manualidade. O aluno, quando ele vai usar um copo, ele não precisa pensar, refletir sobre como utilizar esse copo. Então, foi muito mais simples, então, para eles passarem para a segunda etapa, que era a aprendizagem do algoritmo. Né? Então, a ideia não é dizer que as cartinhas ou então o robô não é o correto, mas sim o quanto mais esse aluno vai utilizar essa tecnologia, ele vai conseguir ser mais fácil para ele essa aprendizagem, né? Então, seria isso. Eu vou passar para a Adriana. A internet está muito intermitente, talvez nossa colega tenha caído, porque a chuva está muito grande neste momento aqui no Rio Grande do Sul. Acho que podemos dar a sequência. O que tu acha, Edna? Sim. Muito bem. Então, nós chegamos à parte final desse nosso encontro, e é bonito a gente olhar para todo esse conhecimento construído, essas aprendizagens, não só nessa partilha vivida nesse momento do final desse seminário, mas sobretudo em todo o semestre, né? Com tantas discussões, com tantas conversas, com tantas aproximações, né? Obrigado a cada colega que se dispôs a partilhar isso, nessa belíssima síntese que pôde acompanhar durante o semestre. Olha agora e percebe essa construção tão bonita desse filósofo, que até então parecia tão desconhecido, pelo menos para a maioria de nós que começamos a disciplina, e hoje conseguimos olhar essa grandiosidade, essa envergadura desse filósofo que nos ajuda. Nós gostaríamos de, nesse momento, junto com a Raquel, retomar, sem a pretensão de sintetizar, mas de retomar algumas ideias que os colegas repetiram bastante nessa nossa live, e que marcaram certamente a nossa tarde e o nosso semestre. Uma dessas ideias é que Álvaro Vieira Pinto tem o entendimento de que a educação é processual. Assim, coloca que educar não é transmitir conteúdos particulares de conhecimento, reduzir o ensino a determinadas matérias, nem restringir o saber exclusivamente a assuntos de natureza técnica, mas que se trata de despertar no educando uma consciência da sua constante relação a um país que precisa do seu trabalho pessoal para modificar o seu atraso, e que o seu saber deve contribuir para o empenho coletivo de transformação da realidade. Exatamente, Leandro. Boa tarde. Muito bem colocado. Nessa live nós, desenvolvemos vários saberes, muito aproveitamento, de conhecimento, então, sobre Álvaro Vieira Pinto, Eu trago também algo que eu conceituo aqui na visão de Álvaro Vieira Pinto, que ele perpassa que a educação traz uma ideia de uma compreensão mais inovadora, de uma troca de conhecimento, uma troca de saberes, um encontro de consciências, Leandro, que ele relaciona também. A gente vai entendendo que as pessoas são inseparáveis das suas circunstâncias, O modo de ser do existente humano se define pelas suas ações com os artefatos e todo o seu redor. Tanto o indivíduo quanto os coletivos encontram-se sempre em construção de si mesmos. E por isso, como reforçavam os colegas, elaborando sempre a sua existência por meio do trabalho. E um trabalho que transforma a realidade e transforma todo o seu entorno sempre. Essa a dimensão da manualidade, Conceito tão forte, tão defendido por Álvaro Vieira Pinto. Exatamente. Na fala da nossa colega Iris, ela traz também que o existencial
surge do caráter social, da produção da existência, na verdade, né? Que implica o modo de ser, do ser pessoa, do seu modo. E a gente percebe que Álvaro Vieira Pinto, então, compreende toda essa dimensão do trabalho como essa produção da existência. Isso significa que a humanidade produz a sua existência. E esse conceito é fundante para nós entendermos todo o pensamento, seja na filosofia, seja na educação, seja no trabalho, como conceituados por Álvaro Vieira Pinto. Exatamente. E esse conceito, então, de existência, né, na verdade, o homem produz a sua existência, né, através da consciência crítica, compreende o mundo a partir de uma realidade mais concreta, né, que se desenvolve. O mundo, digamos que ele se manifesta, né, pelo homem. Né, Leandro? Exatamente. A gente não tem a pretensão nenhuma de sintetizar, mas retomar algumas ideias que realmente são muito fortes, né? A Raquel agora nos motiva também a nós interagirmos um pouco, né, Raquel? Nesse momento final, para que a gente possa, como uma grande tentativa de diálogo, nesse final a gente poder participar também nesse momento. Exatamente. Então, agora, eu convido vocês, participantes dessa live, a participarem conosco do Mente Mentor. Agora nós vamos colocar na tela aqui para vocês, compartilhar através do nosso chat ali também. Então, para vocês compartilharem o que mais chamou a atenção dentro dessa live, quais foram as reflexões, né, que trouxeram algo, o que de conceito, o que mais chamou a atenção de vocês dentro dessa live, então, de Álvaro Vieira Pinto. Enquanto isso, o Leandro também vai trazer, vocês vão escrevendo lá, compartilhando, depois a gente faz uma troca para finalização. Enquanto isso, o Leandro também vai trazer alguma fala do nosso professor Rodrigo, correto, Leandro? Isso, gostaria de convidar o professor Rodrigo e o professor Merkel, que tem uma possibilidade muito interessante para todos nós que nos interessamos em conhecer mais e aprofundar mais o Álvaro Vieira Pinto. A rede de estudos sobre Álvaro Vieira Pinto, então eles agora também nos apresentam nessa oportunidade. Legal, Leandro. Obrigado. Obrigado, Leandro. Merkel, fica à vontade, apresenta a rede para a gente. Bom, obrigado pela presença de todas e todos, né? A rede é uma iniciativa coletiva de uma comunidade que veio se agregando nos últimos 10, 15 anos aí, né? Talvez um pouco menos, né? Mais formalmente. E são vários os braços da rede, né? Tem um grupo no Facebook, tem um grupo no Google, e também tem um site que eu postei há pouco aqui, o alvarovieirapinto.org, onde vocês vão poder encontrar várias informações sobre a vida do Vieira Pinto, né? Também vocês encontram um site na plataforma Zotero, que é uma plataforma de referências bibliográficas que inclui metadados. Então, se vocês querem citar o Vieira Pinto, vocês podem, por exemplo, encontrar os livros que ele traduziu, mas encontrar outros livros também, artigos que a gente, quando encontra, a gente coloca lá. Né? Então, então são vários elementos que colocam. E sempre que há novidades, por exemplo, essa live, etc., né? Tem um grupo no Facebook também que o pessoal se conversa e troca ideias, e é uma rede aberta, é só vocês se inscreverem caso vocês queiram. Estou com dificuldade de encontrar um livro, estou com dificuldade de entender uma passagem, publiquei um trabalho, é uma rede que tem se formado dessa forma pelos interesses cotidianos na obra dele e em relação a outros autores latino-americanos que também têm contribuições e que a gente tem articulado, né? Ou seja, é uma rede aberta e quem tiver, fica o convite para participar. Né? Passo a palavra para o Rodrigo, que trabalhou bastante no site, trabalhou na tese dele e é um dos resultados disso. Legal. Uma das coisas mais legais da rede é justamente ela tentar fazer conexões, né, entre pessoas. É a partir da rede também que a gente acaba conhecendo a Edula, que acaba resultando um pouco nesses contatos que levaram a gente a estar participando dessa disciplina junto com a professora Lúcia e a professora
a professora Edla também, e junto com os colegas aqui que realizaram a transmissão. E eu vou deixar aqui o link do convite, quem quiser participar do grupo do Facebook, da lista de e-mail. Ele é um recurso, na verdade, para a gente se encontrar, para poder falar mais e continuar falando sobre a Elvira Pinto. Na verdade, aqui no nosso encontro, a gente já tem algumas pessoas que participam já desse grupo, que a gente chama de rede pelo esse caráter distribuído mesmo. E é uma boa maneira para você tanto conhecer mais, mas também para compartilhar alguma coisa que você tenha produzido, descoberto, feito, para a gente falar mais sobre a Elvira Pinto e adicionar mais olhares nesse caleidoscópio. Fica o convite. Muito obrigado, professor Rodrigo, professor Merkel. Nós vamos, então, agora, Raquel, tivemos participação no nosso Mentimeter? Aí, vamos ver ali o que aparece na nossa nuvem, digamos, nuvem do conhecimento, sobre Álvaro Vieira Pinto, algumas reflexões. Olha lá, que linda ficou a nossa nuvem. Grande participação. Então, aqui trazemos algumas palavras, né, que foram mais importantes dentro desses conceitos que nós desenvolvemos nessa tarde aqui, a manualidade, a consciência crítica, a emancipação dos sujeitos, né, muito falado na visão de Álvaro Vieira Pinto, a implantação da mudança, né, o maravilhamento, ciência e existência, outro conceito que a gente trouxe muito nessa live também, sobre a vida e a obra ali, né, que a nossa colega Evelyn também comentou, sobre a tecnologia, trazida ali também pela nossa colega, né, consciência ingênua, educação transformadora, educação que transforma, educação processo processual, exatamente. Então, são algumas trocas que nós trazemos, então, para esse fechamento, né, do nosso Mente. Obrigada pela participação de todos. Leandro? E eu gostaria de, em nome da nossa turma de seminário, terminar essa fala com uma das palavras que talvez mais marcou esse nosso semestre, foi a palavra maravilhamento, né? Certamente olhar para toda essa construção, para essa discussão, para toda a contribuição que a gente consegue a partir de Álvaro Vieira Pinto, não só nas reflexões, mas sobretudo na nossa prática educativa, foi fundamental. Então, nosso muito obrigado a todos os nossos colegas que se empenharam desde o início dessa ideia de produzir, de discutir, de falar, né? E apesar dos frios na barriga, né, a gente conseguiu fazer esse evento acontecer, fazer todo esse movimento e, sobretudo, de maneira muito especial ainda, agradecer aos nossos professores, né? Professora Edla, professora Lúcia, que capitanearam aí essa disciplina, os nossos professores convidados, né, o professor Rodrigo, o professor Luiz e o professor Christian, por tanta aprendizagem construída, por tantas dúvidas, por tanta construção, nós somos muito gratos. E a cada um de vocês que nessa tarde se dispôs também a estar conosco, a contribuir com as perguntas, com as falas, tudo isso faz a gente perceber que nós caminhamos todos no mesmo rumo. E a aprendizagem, os aprofundamentos, as reflexões, certamente precisam nos ajudar naquilo que nós mais desejamos enquanto estudiosos da educação, né? Que é contribuir e transformar as práticas e também ajudar a que cada estudante possa tomar a vida nas suas mãos e também se deixar transformar. Nosso muito obrigado a todos e nos encontramos num próximo evento, numa próxima reflexão, numa próxima roda de mate aí do nosso PPGEDU. Obrigada, professores, colegas, obrigada pela participação de todos vocês aí de casa. Obrigada, eu vou quebrar o protocolo, como diz a Iris, vamos tornar mais, vamos quebrar o protocolo e agradecer muito, assim, o arriscar, né, Lúcia? A gente arriscou. E, claro, quando a gente arrisca, a gente sempre busca rede para se proteger, e essa rede é a que funciona. E a rede Álvaro Vieira Pinto é uma construção de muito tempo, e tem várias pessoas aqui que entraram, que vieram, e a gente fica muito feliz, porque o desafio para a área da educação, ler Álvaro Vieira Pinto, não é fácil, né? A gente percebeu aqui, todos os alunos que estão presentes aqui, mestrandos e doutorandos, um desconhecimento bastante grande. Eu diria que esse espanto e esse maravilhamento se daria da mesma forma na filosofia, né?
E então é um desafio muito grande da gente seguir construindo esse tipo de seminário, né? Que a gente possa fazer um assim na PUC do Paraná, que a gente possa fazer em outro lugar e que esses tempos pandemônicos e pandêmicos estão possibilitando pelo menos isso, né? Que a gente possa criar aqui, por meio do online, esse tipo de ação. A gente quer agradecer muito, eu e a Lúcia, e os 3 professores convidados, e toda essa galera linda que trabalhou lindamente, e o trabalho de conclusão dessa disciplina é isso, né? É essa amanualização da leitura do Álvaro Vieira Pinto, e vocês estão de parabéns. Com certeza, parabéns a todo mundo que está envolvido, ficou muito lindo. E a possibilidade, né, Edla, de aproximar 2 grupos de pesquisa do mesmo programa, com mais os outros colegas, mostrando a importância, né, de a gente transversalizar certos temas para a formação ampla, né? Parabéns a todos. Desde já, fiquem bem. Foi um prazer estar com todos ao longo do semestre. Obrigada pelas aprendizagens. Abraço. Rodrigo. A gravação, como já foi colocado, vai ficar disponível, né? Rodrigo, quer falar algum detalhe sobre isso? É isso aí, gravação no YouTube da rede do Álvaro Vieira Pinto. A gente vai divulgar por aí nos próximos dias, assim que a gente publicar. Obrigado pela presença. Abração.